Ho, 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 ho. Pois é, dezembro chegou, né, gente? Papai Noel tá vindo junto com ele para fazer parte aqui, ó, da nossa história nesse mês. Espera aí. Então, fim do ano chegando, é para ser uma época legal, divertida, mas acontece que muitas vezes, junto com o fim de ano, um mix de ansiedade e angústia toma conta das pessoas. Pois é, uma mistura às vezes de, sei lá, uma sensação para baixo, de deprimido, de tristeza. Muitas vezes até vem acompanhado de falta de sono e umas outras coisas mais. Você não tá louco, não. Muita gente nessa época chega aqui e fala assim, tipo, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô meio assim para baixo, eu tô meio me sentindo um pouco mal, não sei o que aconteceu, e ninguém nem sabe identificar muito bem. Mas você sabia que é muito comum, nessa época do ano, as pessoas começarem a sentir isso? É tão comum que isso tem até nome, sabia? Chama Síndrome do Fim do Ano. Pois é. Foi denominado assim porque essas características acabam alcançando boa parte das pessoas quando vai chegando o final do ano. Ou alguns dos sintomas mais comuns, por exemplo, é que a pessoa pode começar a ter insônia, por exemplo, perde o ânimo, entra numa crise de ansiedade, alguns começam a ficar muito agitados por causa dos movimentos mesmo no final do ano, alteração de humor, uma fadiga, que é uma coisa assim mais constante que a pessoa começa a ter, uma perda de interesse pelas atividades do cotidiano, pelas coisas, até alteração alimentar algumas pessoas sentem. Tem até lapso de memória. Então, essas coisas começam a acontecer e caracterizam de uma forma bem marcante essa época do fim do ano. Tá, para algumas pessoas também, essa época do ano começa como uma época muito reflexiva também, porque ela é marcada também porque o ano está acabando, aí a gente começa a olhar para trás e a pensar o que foi que a gente fez da nossa vida durante esse ano, se a gente conseguiu as metas, o que foi que a gente produziu ou não esse ano, e muitas vezes os resultados não são aqueles que a gente estava esperando. Outra coisa também que marca muito essa época do ano e que pode trazer todos esses sintomas da síndrome do fim do ano é porque provavelmente, como é uma época que vamos entrar num processo de férias, num processo de festa e tal, e provavelmente se durante esse ano você teve uma perda significativa, ou por causa de um divórcio, ou porque alguém faleceu, ou porque, sei lá, você teve que se mudar ou fazer uma mudança drástica na sua vida, então esse momento ele pode ser ainda mais marcado por esse desconforto, por esse incômodo, né? Ou porque aquela pessoa não vai estar mais aqui com você, vai ser o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo que você vai passar sem aquela pessoa, sem aquele ente querido, sem aquele amor, ou seja lá como for. Então tudo isso marca muito o fim do ano com muitas questões, né? Então, é um monte de gente querendo marcar festa, marcar despedida, todo mundo tá muito apressado, tem que comprar coisa, tem que preparar festa, em cima disso tem todas essas questões da perda, em cima disso tem todas as questões de estar refletindo sobre o que foi feito desse ano, e muitas pessoas que, por exemplo, descuidaram um pouco da sua saúde emocional durante o ano, nesse momento vai sentir isso, claro que muito mais pesado. Claro que vai sentir isso com muito mais força, emocionalmente falando. E aí, claro, vai sentir isso no seu dia a dia, na sua alimentação, na sua falta de sono, no seu estresse, na sua falta de humor. Então, não se surpreenda se você está sentindo que você está um pouquinho diferente, por exemplo, a partir de agora, né, que dezembro começou, que você está se sentindo um pouco mais irritado com as coisas, ou até mesmo para baixo. Algumas pessoas sentem sensações fisiológicas. Existem alguns lugares no mundo, por exemplo, né, que o índice de suicídio no final do ano é grande, por exemplo. Dizem que perde a pena para o Dia das Mães, que é também um dia onde tem um alto índice de suicídio. Então, é uma época do ano que tem muita coisa envolvida. E se a gente não ficar atento, né, e não se cuidar emocionalmente falando, a gente vai acabar entrando também nessa onda. Se cuidar como, Andréia? Bom, o que você pode fazer?
Cuidado com a sua agenda, dá uma olhada aí se você não está enchendo, colocando muitas coisas para fazer, deixando muitas coisas para cima, para a última hora, que pode causar mais estresse, e aí de repente não dormindo bem, que é outra coisa que pode atrapalhar bastante. Ou talvez você está tentando fugir ou não refletir sobre essa perda, sobre esse momento significativo que você teve na sua vida e que agora, nessa época de festiva, né? Fica mais marcante, fica maior, né? Se enxerga mais, tá certo? Então observa um pouco isso. Para algumas de nós, para algumas pessoas, vai passar, entendeu? Você vai entrar o próximo ano, talvez você faça novas promessas, talvez até o Natal e as festas sejam diferentes para você, você sinta que ia ser ruim, mas acaba sendo legal. Então, se você tiver paciência, vai passar e você vai conseguir voltar à sua rotina no próximo ano, tudo tranquilo. Agora, para outras pessoas, se essas pessoas já estão carregando peso, dificuldade emocional ou não soube lidar durante o ano com algumas coisas, entraves que passou, pode ser que isso seja mais um peso que a pessoa vai levar para o próximo ano. E aí o que deveria ser só síndrome do fim do ano, acaba não sendo só do fim do ano e acaba se perpetuando por mais tempo. E aí, quando os sintomas começam a prejudicar demais a sua rotina, então mesmo depois que passe o fim do ano, Natal, as festas, tudo isso, e os sintomas permanecem e começam a prejudicar muito a sua rotina, fica atento. De repente, seja importante que você procure uma ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te ajudar, porque o negócio está um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava. Mas bem, o Natal é uma época difícil para algumas pessoas, mas também é uma época alegre para outras pessoas. O final de ano pode ser uma época muito legal para a gente refletir, repensar, deixar para trás algumas coisas e pensar nas novas coisas que vão vir. Então, eu não sei como é que você tá, se você está entrando na síndrome do fim de ano, se você está com esse desconforto, ou se não, ou se ainda vai entrar. Como seja, eu espero que você possa se observar. Acho que o mais importante aqui é não se fazer de louco, né, e ficar olhando só a vida das pessoas, mas observar um pouco você. Tá na hora de dar uma parada. Final de ano é para isso mesmo, para a gente respirar, parar e se observar. Observar como é que você está emocionalmente, se você está centrada nas suas coisas, se você precisa se centrar mais nas coisas com que você está lidando. Então talvez tudo que está acontecendo, se você está sentindo esses sintomas, seja um sinal de alerta para você dar uma paradinha, começar a refletir, cuidar um pouco dessa máquina aqui, né, para que ela possa funcionar muito bem no próximo ano, tá bom? Desejo para você uma boa semana. Ainda não é Natal, então eu vou desejar Feliz Natal na semana que vem, tá certo? Até mais, a gente se vê.